Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Série D no Detalhe, o programa que fala de todos os jogos da sua Série D, agora com torcida, hein? Não em todos os jogos, por motivo da CBF, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas já tivemos jogos com torcida. Comigo aqui, Richard Baluta, Deco, e para começar com os jogos do sábado entre os times que vieram dos grupos 2 e 3, ele, Daniel Dalense. Olá, pessoal, saudações a todos. Olha, 2 jogos aqui que acompanhei, eles têm uma palavra muito importante entre si, que é a palavra acréscimo. No dicionário é aumento, a parte que foi aumentada ou acrescida ao todo, subida ou aumento da temperatura. E a temperatura realmente aumentou para alguns, reduziu para outros, né? Tivemos gols importantíssimos que aconteceram nos acréscimos, nas 2 partidas que acompanhei. Primeiro jogo foi um jogo assim, foram 2 partidas em um, entre Atlético Cearense e Paragominas. Jogo de ida lá em Horizonte, no Ceará. E um primeiro tempo que o Paragominas teve várias oportunidades, fez um bom jogo. Teve uma chance mesmo perdida logo no início, de uma cabeçada ali na pequena área para fora, uma chance impressionante. Depois o Ed Kleber finalizou 2 vezes e o goleiro Carlão fez 2 ótimas defesas. Então o Paragominas poderia ter feito pelo menos 2-0 nesse primeiro tempo, que o Atlético Cearense pouco conseguiu criar alguma coisa, não foi nada eficiente. Não aproveitou e no segundo tempo acabou tomando, né? Logo no início, um gol de Eric Pulga, ele é baixinho, né, como já diz o apelido, mas fez de cabeça, subiu mais que a defesa do Paragominas num cruzamento, fez 1-0 logo no início do segundo tempo, e um segundo tempo todo do Atlético Cearense. O time da casa foi melhor, fez esse gol, 1-0. Teve uma outra chance também, claríssima, perdida. Cruzamento do jogador ali da entrada da pequena área, conseguiu isolar por cima do gol. E já no finalzinho do lance polêmico, uns acham que existia impedimento, outros acham que não. 48 do segundo tempo, e Ítalo, esse Ítalo, com I e com H antes, ele entrou no segundo tempo e fez o segundo gol. Pegou. Diga. Esse Ítalo aí é aquele do Vitória, ô Thiago. Você manja? Eu sei qual era da base, eu vou dar uma olhada aqui. Só pra... com H. Não, tenho certeza que é. É ele mesmo. Tem 22 anos ele, né? É o novo, né? É. Então, Ítalo fez aí 2-0, ele pegou a bola, a gente não sabe se estava impedido ou não. Eu acho que não, mas teve gente que achou que estava. E driblou o goleiro e depois foi só tocar aí pro fundo das redes. Atlético Cearense 2, Paragominas 0. Ficou difícil para Paragominas. 2 gols de diferença para mim é muito complicado. Tem muita gente que diz assim, mas se um time ganhou de 2-0 na ida, outro pode fazer na volta. Bem, primeiro que vai para os pênaltis, né? Você não garante classificação. E segundo, que outro time vai jogar com o regulamento debaixo do braço. A gente viu isso acontecer, por exemplo, a partida que eu acompanhei em Motoclube Castanhal. Para o time que joga fora de casa com a vantagem, é muito simples. Ele conseguir segurar o jogo, sair só no contra-ataque. Aconteceu também com a Aparecidense contra o Mirassol no ano passado. Por isso eu gosto muito. Se eu tivesse um time na Série D, eu preferia que jogasse a primeira em casa para abrir vantagem. Mesmo que fosse um gol de diferença, você explorar o contra-ataque é muito melhor. Eu acho que vai acabar passando o Atlético Cearense, ao contrário do que imaginava. O Atlético Cearense, será que ele vai conseguir subir? Porque contra a Juazeirense foi inferior, conseguiu passar nos pênaltis. Contra o Paragominas, um jogo equilibrado, já abriu boa vantagem, né? Vamos ver se o Atlético Cearense consegue aí, seria mais um acesso para o Ceará, que tem um outro time também. Esse outro time é o Guarani de Sobral, foi líder do seu grupo, o grupo 2, conseguiu passar tranquilo contra o Galvez, 0-0 fora, que já podia ter ganho, e depois fez 2-0 em casa, e enfrentou o Campinense, tradicional time de Campina Grande, na Paraíba. E esse foi um jogo lá no Hernani Sátiro, em que nós tivemos, assim, primeiro, o Campinense num bate-rebate. O Campinense começou a partida melhor, realmente, com mais atitude do que o Guarani de Sobral. Conseguiu fazer um gol de Felipe, um lance assim esquisito, porque eu tive que ver umas 3 vezes o replay para ver como é que a bola entrou. Porque o jogador pega na pequena área, chuta, a bola volta para ele, chuta de novo, a bola bate em um, bate no outro e acaba entrando 1-0 para o time do Campinense. Aí teve um lance bastante polêmico, que na minha opinião existe um pênalti para o Campinense,
que não foi marcado. O jogador, claro, dá uma valorizada, mas assim, é inequívoco que o jogador do Guarani de Sobral entrou ali forte e derrubou o jogador do Campinense. Às vezes, quando o jogador dá uma valorizada, acaba, né, dando a impressão de que não foi, mas a minha opinião foi um pênalti que poderia ser 2-0 para o Campinense. O juiz não deu. No contra-ataque, o Guarani de Sobral conseguiu fazer um gol. O goleiro não saiu tão bem no gol, mesmo assim a defesa conseguiu ficar com ela, mas o zagueiro acabou repondo a bola no pé do jogador do Guarani de Sobral, que passou para Hugo Freitas aí, já sem goleiro, só um zagueiro na frente, conseguiu tocar para o fundo das redes no final do primeiro tempo. Foram 2 gols ali quase na sequência, né? Ou seja, o primeiro tempo mesmo foram uns 3 minutos ali de grande ação, mas o Campinense foi um pouco melhor. O Guarani de Sobral assim empatou 1-1. E aí já no segundo tempo, uma partida que foi bem, até um pouco interessante na segunda etapa, coube ao Campinense no finalzinho conseguir fazer o gol de 2-1, gol de Matheus Regis, um golaço, driblou 3 jogadores, chutou no canto. Então o Campinense faz 2-1 no Guarani de Sobral. Na minha opinião, um confronto aí absolutamente em aberto, porque são 2 times de um bom nível. O Guarani de Sobral tem uma boa equipe, vai jogar em casa a próxima partida. Então, a vitória de um gol de diferença do Guarani de Sobral talvez fosse a minha aposta. E aí, pênaltis não é loteria, mas a gente sabe que, às vezes, o jogador ali, justo aquele pênalti, ele perde, muita coisa aí pode acontecer. Então, esses 2 jogos aí decididos, com gol nos acréscimos, um aos 48, outro aos 46. Então, para uns foi alegria, para os outros foi agonia. Mas quem se complicou mesmo, na minha opinião, foi o Paragominas. Paragominas ficou difícil de classificar. Até conversei com o torcedor, ele tá bem desanimado mesmo que o time classifique, mas é o que tem, né? Tentar aí inverter esse resultado na partida de volta. É isso que tivemos nesses primeiros 2 jogos aí da fase de oitava de final. Então vamos lá com os outros 2 confrontos entre os grupos 2 e 3, esses jogos do domingo. Dalense, você falou no início sobre temperatura, quando você falou da definição de prorrogação. Pois é, falando em temperatura, chuta quanto é que estava a temperatura no início do jogo do 4 de julho, lá em Piripiri. Nossa, Piripiri, interior ali do Piauí, meu amigo. Tem cidade no interior do Piauí que é 42 graus o ano inteiro, praticamente. Sem exagero. Piripiri acho que não é tanto não, mas deve estar bem quente, né? 38 graus. Tava quentinho assim, pouca coisa. E O jogo foi ficou às 15 horas, né? O jogo foi às 15 horas. Pois é, a CBF Nossa, teve mano. essa... Pois é. E o pior, o primeiro tempo foi mais ou menos. O 4 de julho foi um pouco melhor, criou. Teve um pênalti no final do primeiro tempo, já que o Jânio Daniel sofreu, bateu com muita calma, deu quase uma paradinha perto da bola e o goleiro caiu completamente, bateu muito bem. Fez 1-0 pro Colorado e o 4 de julho podia ter saído com 2-0. Zé Flores recebeu a bola no contra-ataque, driblou o goleiro e chutou para fora. Então foi pro intervalo 1-0, 4 de julho. No segundo tempo o ABC cresceu. Não foi um grande jogo, né? O ABC cresceu, mas estava aquele jogo ainda muito prejudicado pelo calor. Os 2 times tiveram chance. Mas quem fez, depois de um cruzamento rasteiro, foi ele, o Alisson, aos 29 do segundo tempo, dando o placar 1-1. E o ABC vai com uma boa vantagem para jogar no domingo que vem no Frasqueirão. E eu falei de público, vou falar aqui do jogo que eu vi que teve público. América de Natal 1, Motoclube 0. A CBF só liberou público na Série D, quando os 2 estados têm liberado público, que é o caso do Rio Grande do Norte e do Maranhão. Por isso o jogo teve público. Inclusive, a inteira mais barata estava R$100. Bem baratinho para assistir um jogo de Série D, né? Beleza. Esse jogo só teve um gol. Mas antes de um gol, teve um pênalti que o nosso querido Mazinho Messi Black bateu e o goleiro João Paulo, do Motoclube, defendeu. Só que nessa brincadeira, né, o América conseguiu seu gol numa bola cruzada, ficou um bate-rebate, a zaga afastou muito mal e Elvinho bateu forte no campo. E olhando a súmula só para fechar, teve o relato que jogaram um copo no campo com um líquido amarelo. É um pouco complicado, né? A gente viu na Bundesliga um certo jogador comemorar um gol e beber um líquido amarelo, né? E não deu muito bom. Mas a gente fica mexendo, mas pelo menos a polícia identificou, levou o tirou do estádio, levou a pessoa e o América comprovou, não deve ter punição para o América, até porque a pessoa que jogou o copo foi identificada. Mas essa brincadeira, nos 2 jogos dos times potiguares, o ABC consegue um bom resultado fora de casa com 1-1
e o América consegue um bom resultado em casa com 1-0. Claro, no Iozinho Santos pode perder o jogo, o América e levar para os pênaltis o Motoclube? Pode. O Moto eliminou a melhor campanha da primeira fase, né? Mas o América entra com vantagem e se conseguir segurar um empate, quem sabe? Já ABC e 4 de julho, o ABC tem a vantagem de jogar em casa, não vai ter torcida. Não teve torcida no primeiro jogo, a torcida do 4 de julho ficou do lado de fora. Mas o América leva vantagem de jogar no seu estádio. Se eu bem lembro, eles só perderam pro Atlético Cearense na primeira fase, tomaram 2-0 com 2 gols de Olávio, que não está mais na Série D. Mas eu vou avançar, vou deixar meu amigo Deco falar de seus 2 jogos aí, que teve coisa muito interessante, né, Deco? Então, 2 jogos, né? Um sem público e um com público, né? Cianorte 0, Aparecidense 0. Não teve público, não teve gol. Não teve minha audiência também, que eu não consegui assistir. Mas, né, vou estar passando aqui as escalações, né? Cianorte vem num 4-4-2, 4-3-3, né? Com Silvio no gol, Bruno Leite, Vitor, Maurício e Patrick Calmon na defesa. Michel, Zé Vitor e Rael no meio. Rodrigo, Pelezinho, Buba e Lucas Batatinha formaram um ataque do Cianorte, que depois entrou Lucas Abreu, Wilson Júnior, Eric Salles e Samuel. Tudo isso do técnico João Bursi, que eu acho que treinou o Vitória também. Aparecidense treinou, né? Essa porcaria aí. Deve ter treinado Era Vitória. da base. Ah, é verdade. Aparecidense jogou com o goleiro Pedro Henrique, o lateral Rafael Cruz, aquele ex-atlético. Rafael Goiano, Wesley Matos e Gustavinho, Bruno Henrique, Rodriguinho, Samuel e Robert, Alex Henrique e Rafa Marcos. Tudo isso do técnico Thiago Carvalho, que é aquele zagueiro que jogou no Cruzeiro e no Boa. No segundo tempo entraram o Rodrigues, o Pedro Marinho, Flávio, Gilvan e o David. Agora vamos para o jogo que teve público e teve gol. Caxias e União Rondonópolis se enfrentaram lá no estádio do Caxias, que eu esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Centenário. Muito obrigado. Enfim, o Caxias tomou conta do jogo, né? A União queria segurar o empate ali, mas logo aos 13 do primeiro tempo, boa jogada na direita do Lucas Carvalho, e ele fez o cruzamento para o ala esquerda, Bruno Ré, que engatou a quinta, foi lá e meteu a cabeça na bola, fez 1-0 para o Caxias, que continuou martelando no primeiro tempo, salvo uma outra escapada do União Rondonópolis aí, mas no geral o Caxias tomava conta do jogo. E no segundo tempo, quando o União Rondonópolis tinha perdido uma boa chance com o Davidson Pikachu, aconteceu o segundo gol. O atacante Mila recebeu a bola e deu um belo passe para o Jean Dias e falou: tenha suas 1001 noites de amor. Jean Dias dominou, fez o pivô e bateu no cantinho, 2-0. Vocês não pegaram essa referência aí não, né? Não, com certeza que sim. Como é que eu não vou pegar? Imagine. Thiago, Imagine. verdade, eu com Pô, certeza. baiano, né, velho? Como é que não pega? Porra, velho. Eu não pensei direito aqui. Enfim, depois disso o Caxias continuou martelando, né? Fez uma boa partida do Caxias. União Rondonópolis não conseguiu sair do campo de defesa. Das poucas vezes que chegou, o goleiro Marcelo Pitol fez boas defesas. Tinha caixa para pelo menos uns 3, mas ficou nisso, 2-0 para o Caxias. O Caxias que foi para campo num 3-5-2, Marcelo Pitol no gol. O interminável, esse cara é goleiro de time gaúcho desde 2005, por aí. Quando eu comecei a ver futebol, esse cara já era goleiro do time gaúcho. Trio de zaga, Lucas Rocha, Thiago Salles e Rafael Lima. Rafael Lima é aquele mesmo, né? Jogou em vários times do Sul aí. Chapecoense, Coritiba, Figueirense, entre outros. Os Curiosidade que ele estava no Guarani de Palhoça antes de ir pro Caxias. Aí os alas, Lucas Carvalho e Bruno Ré, 2 volantes, né? O João Vieira e o Marlon, meia, Mateuzinho, e o atacante Kelvin e Mila, 1001 noites de amor com você. No segundo tempo entraram Maicon, Paulinho Santos, Diogo Oliveira, que esse Diogo Oliveira é outro também, que todo ano ele tá no time gaúcho, hein? Interminável esse cara. Deve estar com uns 38 anos por aí. O França e o Jean Dias, que fez o gol, entraram. Tudo isso treinado pelo técnico Rafael Jacques, que ficou famoso nas redes sociais essa semana por ser anti-vacina. Já a União Rondonópolis com o goleiro Neneca,
A defesa com Odail Júnior, Tom, William Barão e Vinícius. No meio campo, né? 3 nomes de meio campo. O Odair Júnior, o Adriano Peixinho e Juan Marcos, os atacantes Davidson Pikachu, Eltinho e Kleberson Tiarinho. No segundo tempo entraram Lucas Newton, o Edson, o Igor Vieira e o Lucão. Tudo estrenado pelo técnico Odil Soares, né? Odil, Odail e Odair. É o trio ternura aí do União Rondonópolis, né? E fez uma boa vantagem o Caxias. Próximo jogo lá no Mato Grosso deve ter público também, né? Já que o do Caxias teve, imagino que em Rondonópolis teremos público também. Agora vamos fechar aí. Vai lá, Richard, fala aí pra gente o que aconteceu. Teve jogo aí, teve a única vitória fora de casa, né? Você vai falar da única vitória fora de casa e também de um jogo, né, que um certo time catarinense aí se ferrou. Pois bem, né? Eu vou começar falando desse time catarinense, inclusive, do Joinville, que era o único invicto, caiu o único invicto das 4 divisões nacionais. É importante falar, o Joinville até esse jogo contra o Uberlândia era o único time das 4 divisões nacionais do Brasil que estava invicto na competição. E perdeu, né? E perdeu de 1-0, podendo ser muito mais, né? Porque o Joinville jogou muito mal, foi a Uberlândia. Agora eu vou precisar da ajuda do Deco. Como é que é o nome do estádio do Uberlândia? Aquele gigante lá? Parque do Sabiá. No Parque do Sabiá, o Uberlândia recebeu a equipe do Joinville no jogo de ida da Série D. E o Uberlândia meteu um sacode no Joinville. Em bola, pelo menos, né? Porque eu foi vi o jogo. Porque foi 1-0, mas, tipo, o nome do jogo da partida pro lado do Joinville foi o Rafael Pascoal, porque o Rafael Pascoal agarrou tudo. E poderia ter evitado muito pior. O Uberlândia jogou para fazer o resultado já no jogo de ida, né? Uma pressão muito grande. O Joinville, tanto que em estatística, o Joinville finalizou uma única vez no jogo. Isso só no segundo tempo. No primeiro tempo, o Joinville não finalizou. Uma pressão absurda. O Uberlândia ainda no primeiro tempo tinha metido bola na trave. Teve gol inacreditável, perdido pelo Ingro. E foi ele que no segundo tempo fez o gol, né? Ali aos 12 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio, o Ingro subiu bem e meteu para dentro, guardou o gol do Uberlândia. O Ingro, que se eu não estou enganado, igualou a marca do Negueba, né? O atacante da Caldense. Não, 2 gols a menos. 2 gols a menos. Só queria dizer um negócio. O cara que deu assistência pro gol do Ingro jogou no Real Madrid. Foi ele? Foi. Ele que bateu esse escanteio. Foi ele. O Braga. Passou um gol igual um pouco depois, né? Passou no Vitória, inclusive, não passou? Você usou o termo correto. Passou. Porque ele todo Pereba passou no Vitória, então... Ele é bom? Não, né? Então ele passou no Vitória. Exatamente. Então, o Ingro fez 1-0 e depois o Uberlândia continuou martelando, né? Continuou martelando em busca do segundo, teve mais algumas chances, mas no fim ali o Rafael Pascoal, como eu disse, fez uma grande partida pro lado do Joinville. Talvez o melhor e o único jogador bom pelo lado do Joinville foi o Rafael Pascoal e evitou o pior. 1-0 pro Uberlândia no jogo de ida. Um jogo, assim, dentro das circunstâncias, dentro do que o Joinville jogou na partida, um resultado até que favorável para a equipe do Joinville, né? Porque o Joinville poderia ter tido uma tarde desastrosa ontem, pelo futebol apresentado pela equipe do Leandro Zago. E agora vai a Joinville na semana que vem, vai na Joinville tentar reverter. Precisa ali de 2 gols de diferença, ou um gol para pelo menos levar para os pênaltis. Algo totalmente acessível, né? E importante curiosidade, que o Joinville na competição, se isso dá esperança para o torcedor do Joinville, por 3 vezes repetiu o placar que classificaria direto a equipe, né? Na 6ª rodada fez 2-0 no Caxias, ainda na fase de grupos. Todos os jogos na fase de grupos, na verdade, né? Na 10ª rodada fez 3-0 no Rio Branco. E na última rodada ali da fase regular fez 3-1 no Cascavel. Seriam resultados que classificariam a equipe do Joinville no jogo de volta. Mas o Joinville, eu sempre falo isso aqui, é um time que estava invicto, mas é um time que empata demais. E é um time que, além de empatar demais, mesmo esses resultados, 2-0 contra o Caxias, 3-0 contra o Rio Branco,
e 3-1 contra o Cascavel, é uma equipe que tem dificuldade para fazer gols, dificuldade para propor jogo, para realmente construir jogadas ofensivas. Então eu acredito que vai ser bem difícil a vida do Joinville, mesmo precisando só de 1-0. E ainda contando com o contexto que o Uberlândia é um bom time, né? É um time muito bem treinado, é um time que fez uma boa primeira fase, na segunda fase não teve muitos problemas para eliminar a equipe do Nova Mutum, e tem o artilheiro da competição, que é o Ingro, né? E um gol do Uberlândia lá em Joinville botaria a vida do Joinville em uma situação bem, bem difícil. Mas enfim, tudo aberto, mesmo o desastre dos males o menor, né? Joinville leva aí 1-0 para casa para tentar reverter lá na Arena Joinville. Posso dar uma informação? Pode falar. Informação aqui que o goleiro reserva do Joinville é primo do Thiago Volpe. Exatamente. Eu ia deixar essa informação passar, mas quem deixa passar é o Thiago Volpe, não eu, né? Então... Exatamente, ele deixa passar mesmo, porque ele tem 2 rebaixamentos pelo Campeonato Catarinense, um pelo Metropolitano e um pelo Almirante Barroso de Itajaí. Fica aí a informação. O Corinthians isso. Verde. Exatamente. Tá de brincadeira, pô. Inclusive, tem que acabar esse time aí. Fica aí pra dica pro nosso telespectador. Pesquisa o estádio do Corinthians Verde. Não, o estádio Almirante Barroso parece Society, né? Mas é de Society. Não parece? É de Society. Salve aí pra galera de Almirante Barroso. De Itajaí, é o rival do Marcelo. Na verdade, esse time nem existe mais. Acho que faliu ano passado. Mas, enfim. Vendeu a vaga dele, virou outro time aí. Virou o NEC Navegantes. Que bom que não tem mais o Corinthians Verde. O Corinthians Verde acabou, né? Mas vamos falar da única vitória, fora de casa, né? Nesse primeiro jogo de ida das oitavas, vitória da Ferroviária. Ferroviária que, assim, é o melhor time da competição. Isso, pelo menos em aproveitamento, em futebol jogado, enfim. É um time realmente que está bem acima. Parece muito o Novo Horizontino do ano passado. Que a gente falava que o Novo Horizontino vai subir. Desde as oitavas a gente já falava, o Novo Horizontino vai subir. E essa Ferroviária dá pinta de ir pelo mesmo caminho do Novo Horizontino, né? É um time que ganha os seus jogos e ganha com facilidade, como foi o jogo contra o Sportivo. Apesar que o Sportivo, jogando lá no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, fez um jogo bem digno. Pressionou bastante a equipe da Ferroviária, deu certo trabalho para a equipe da Ferroviária, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo pendeu o lado técnico, né? E daí a Ferroviária abriu o placar ali com uma falha do goleiro Otávio Passos, né? Um cruzamento que o Gleison ali chutou fraquinho e o Otávio Passos aceitou, né? Otávio Passos, que inclusive é horroroso, já tinha falhado em outros jogos da equipe do Sportivo e falhou de novo. Falhou de forma bizarra aí. E logo 13 minutos depois, a Ferroviária depois se encontrou, se organizou em campo, pendeu o lado técnico e fez com o Bruno Leonardo, chegou logo em seguida o segundo gol, 2-0 para a equipe da Ferroviária, e ainda deu tempo o Sportivo descontar, né? E o gol do Sportivo foi bonito. Quem quiser pesquisar, e eu não sei se o Thiago consegue botar na edição, um cruzamento ali, a bola sobrou para ninguém e o Batista, é o Matheus Batista, que já jogou no Grêmio, que, segundo o Deco, tem muitas habilidades. Ele pareceu ter muitas habilidades mesmo, meteu um golaço de bicicleta. Deve ter sido o único gol de bicicleta da vida dele, porque ele nunca vai acertar isso aí. Mas ele meteu ali e deu vida pro Sportivo, né? Assim, na teoria, eu não acredito que o Sportivo vai eliminar a Ferroviária em Araraquara. Mas na prática, o Sportivo pode repetir o que fez contra o Santo André, por exemplo, que perdeu o jogo de ida, ganhou o jogo de volta lá em São Paulo, levou para os pênaltis e passou. Então, o Sportivo tá vivo ainda, tá na briga ainda pela vaga, apesar que eu acho pouco provável que vai conseguir eliminar a equipe da Ferroviária, né? Que a gente sempre bate na tecla. É a melhor equipe da Série D. É uma equipe muito bem organizada pelo Elano, é uma equipe que teve muito investimento para essa Série D, é uma equipe que tem, assim, você olha as peças, tem alguns jogadores que caberiam ali em Série C, Série B, é um time bem acima aí na divisão. Mas é isso aí. Tudo aberto aí nos jogos aí envolvendo as equipes dos grupos 7 e 8.
Posso dar informação aí? Vá. Goleiro da Ferroviária é o Saulo. Exatamente. Saulo, que é mais conhecido por um jogo lá em 2005. Era ele, filha da puta. Um joguinho assim legal. Corinthians 7, Santos 1. Saulo era o goleiro do Santos, que tinha acabado de subir da base. E foi o penúltimo jogo dele com a camisa do Santos. Depois ele jogou mais uma e foi dispensado. Pois. Era ruim o Saulo, inclusive. No Santos, Era, né? Se fosse bom, tá tinha sido 7, né, pô? Exatamente. Mentira, Saulo. Tu é foda aí, segue nós. Segue nós aí. Não, o Saulo é importante falar, ele foi ruim no Santos, mas a carreira dele até que regularmente não é ruim, né? E ele tá bem na Ferroviária, inclusive, assim... Pegou muito nesse jogo aí, inclusive. Pegou muito nesse jogo, inclusive. Tá bem aí, forte abraço pro Saulo. Só pra gente fechar, né, Richard já soltou. Primeiro eu tive a impressão de que Saulo falhou no gol, viu? Não sei qual foi a impressão de vocês dois. Eu achei que ele errou no tapa. Assim, ele pode ter errado ali no posicionamento, mas o gol do Matheus Batista é incontestável. Não, você foi muito bonito, independente. Acho que entra na seleção dos gols mais bonitos da Série D na final do campeonato, porque foi um gol bem bonito mesmo. A dificuldade ali que ele teve, o pouco espaço que ele teve para reagir, né? Para ele meter a bicicleta ali, foi bem legal o gol do Matheus Batista. Matheus Batista, que é o grande destaque da equipe do Esportivo, e que, pela bola que tá jogando, provavelmente deve pintar aí no segundo semestre até numa Série B. Um Brasil de Pelotas da vida, mas enfim. Então, pintaria em 2022 na Série C. Beleza. Vamos lá. Só para gente fechar, né? Já que a gente perdeu o último invicto, não vai ter mais, obviamente, essa informação. A Ferroviária, com essa vitória e o empate do ABC, garantiu a melhor campanha. Já, se passar de fase, vai ser a melhor campanha, vai pegar o time de pior campanha, independente do que aconteceu. Muito provavelmente faça isso até uma possível final, né? Como foi o Novo Horizontino, se bem que o Novo Horizontino ano passado pipocou em casa pro Floresta. O Caxias passou o Esportivo, mas como muito provavelmente eu pelo menos acredito que o Esportivo não passe. Então o Caxias corre o risco de fazer um confronto duríssimo com a Ferroviária. Tem ali algumas posições que podem se mexer, mas a única certeza que a Ferroviária passando é o time de número 1 para as quartas de final. E só lembrando, né, como já foi falado, o Gabriel Santos, também conhecido como Negueba, é o artilheiro com 13 gols, mas o Ingro já tem 11. Caso passe de fase, corre a chance de empatar ou até mesmo passar, e passando seria o artilheiro histórico de uma única edição de Série D. O recorde é do Nino Guerreiro. Dalense conhece bem Nino Guerreiro, né, Dalense? Muito tempo de Juazeirense. Aí tem muita história. Anos e anos de história, principalmente no time de Juazeiro. Exatamente. Mas é isso. Richard, Deco, Dalense. E os palpitão, pô? Vamos de placar, pô. Vamos placar, vamos ver quem que a gente acerta aí. Vamos lá. Nada, bora lá. Então vamos começar então. Motoclube América de Natal no Nhozinho Santos no domingo. 2-1 Motoclube. Eu tô apostando um 0-0 para infelicidade do meu amigo Natanael. Tem gol fora de casa? Não. 1-1. Rapaz. 1-2. Motoclube perde. O América é a cara da pipocada nas quartas. ABC e 4 de julho, 16 horas do domingo no Frasqueirão. Lembrando o primeiro jogo, 1-1. 2-0 ABC. Também acho. 2-0 ABC. 2-1 ABC. 4-0 ABC. Empolgou pouco. Guarani de Sobral e Campinense, 15 horas do domingo no Estádio do Junco. Vou deixar a Dalense começar com isso aí. Guarani 1-0. E nos pênaltis? Nos pênaltis o Guarani ganha. Vamos lá. 3-1 Guarani. Só quero destacar uma coisa. Imagina que clima mais legal vai ser em Sobral, 3 horas da tarde, jogar uma bolinha. Meu Deus do céu, velho. Não é novidade, viu? Foram alguns jogos nesse horário. CBF é muito amiga do Sobral, velho. Sobral. Você tá doido. Enfim, dito isso, eu gosto Campinense, cara, mas acho que vai passar o Guarani. 1-0, Guarani ganha os pênaltis. Richard. Cara, eu acho que vai ser 2-0 pro Guarani. Muito bem. Para fechar essa parte de cima, Paragominas e Atlético Cearense, domingo, 16 horas, na Arena Verde.
e na Arena Verde vai dar rubro-negro, 2-0 Atlético Cearense. Para mim vai ser 1-1. 1-0 pro Paragominas, aí toma empate no final no desespero. Vou meter o louco aqui. 4-2 pro Paragominas, mas o Atlético passa nos pênaltis. 2-0 Paragominas e nos pênaltis, com eles perdendo quase todos os pênaltis. É a portuguesa. Agora vamos lá para a segunda parte. Primeiro dos jogos do sábado, 16 horas, no Aníbal Batista de Toledo, Aparecidense e Cianorte. Bota aí 1-0 Aparecidense. 2-0 Aparecidense. Gente, a gente tá combinando demais. 1-0 pro Cianorte. Cara, 0-0 e pênaltis. E quem passa? Cianorte. Muito bem. Também no sábado, no Lutero Lopes, União Rondonópolis e Caxias, 2-1 Caxias. É o Danense agora. 1-1. Pô, eu acho que esse jogo aí vai ser 0-0, velho. Cara, eu acho que vai ser 3-1 pro União Rondonópolis e o Caxias passa nos pênaltis. Richard, um amigo dos pênaltis. Penúltimo jogo, Ferroviário e Esportivo, no domingo, 16 horas, na Fonte Luminosa. 6-0 para a Ferroviária. Caralho. 1-1. Pô, tem que mandar um zap pro dirigente do esportivo, falar pra ele pôr esse vídeo pros caras verem, tá ligado? Dito isso, 5-0 Ferroviário. Cara, eu vou ousar, cara. Eu vou ousar. 4-0 pra Ferroviário. Cara, se o esportivo passar, tem que recortar essa parte. Eu vou deixar separado. Bora lá pra gente fechar aqui, então. No sábado, 15 horas, na Arena do Joinville, Arena Jack, Joinville e Uberlândia. E vai ser, pra felicidade de Richard, 3-1 Uberlândia. É o Danense. 1-1. Pô, eu vou falar pra vocês. Vai ser o seguinte. O Joinville vai fazer um gol aos 49 do segundo tempo, com algum zagueiro aleatório que eles tiver lá. Aí nos pênaltis todo mundo vai acertar, vai chegar na última cobrança, o Renan Oliveira, que é aquele mesmo, vai errar e o Joinville vai ficar de fora. Rapaz, e tá, vamos lá. Não, eu vou dar um palpite bem imparcial aí. 8-0 pro Joinville. Não, brincadeira. Não, cara, falando sério, eu acho que vai ser 3-1 pro Joinville. Eu acho que o Joinville passa. Parabéns. Joinville não deve ter 8 gols no ano. Pô. Eu queria dizer, parabéns, Uberlândia, pela classificação. Dito isso, muito obrigado, Richard, muito obrigado, Deco, muito obrigado, Dalense, pela participação. Não teremos o gol da rodada, porque não tivemos transmissão no final de semana. E semana que vem veremos aqui como fomos nas nossas apostas, beleza? Muito obrigado a todos e lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu, na Série D, no detalhe. Bem-vindo, Santa Cruz.